Aí o microfone, professor. E agora, tá ouvindo? Agora sim. Pronto. Que eu toquei aqui sem querer e mutei. O curso de oratória, retórica e persuasão, hoje, 30/4/2025, nós damos início a mais uma das nossas aulas. E aqui nós estaremos falando hoje sobre um tema que vai da argumentação e da persuasão, que são diferentes. Né? E vamos também estar discutindo sobre a questão da oratória, né? Destinada, tá? Deixa eu ver, eu acho que todo mundo consegue admitir, né? Não consegue? Sim, Já professor, estou aqui, admitido. admitindo. Ok, então não vou me preocupar com isso, não. Quando apitar aqui no meu ouvido, eu não vou me preocupar com isso, não. Pode deixar. Então, nós temos diversos livros que nós mandamos para vocês. Vocês já viram que os livros são insuficientes, mas o que a gente tem a dizer é, nesse dia, na data de hoje, é uma questão muito importante que nós vamos abordar, que é exatamente os aspectos de argumentação, né, e de retórica e de persuasão. Por que que nós e como nós podemos ter o domínio da oratória? E nós vamos ver que para que isso aconteça, nós temos que ter a credibilidade, a autoridade, e aí para isso nós temos que agir com naturalidade, temos que dotar o que nós falamos de emoção e sentimento, nós temos que construir uma imagem, nós temos que ter o conhecimento sobre o assunto, nós temos que ter confiança, temos que combater o medo de falar em público, temos que ter uma coerência e uma conduta pessoal. Temos que trabalhar a nossa voz, a nossa respiração, o funcionamento do aparelho fonador, né? Colocar a voz, impostar a voz, articular as palavras, pronunciar bem as palavras, entonar, né? Dar um volume à voz, atingir uma métrica, que seria encontrar a velocidade com que você fala, alternar o volume e a velocidade, dar ênfase às palavras, né? Dar pausas na comunicação, evitar os sotaques, evitar as expressões regionais, é, utilizar bem o microfone, utilizar bem a rede social, ter um bom vocabulário. É preciso que a gente amplie o vocabulário, evitar os palavrões e as gírias, adquirir um vocabulário mais técnico, tomar cuidado com os chavões e com as frases vulgares, com os tiques, com os vícios. Se nós estamos falando em pé, utilizarmos a expressão corporal, sempre naquele quadrado, né, abaixo do queixo e acima da cintura. E com isso adquirimos uma boa expressão corporal para falar. E aí utilizarmos um gestual, uma gesticulação, variarmos a nossa posição de apoio, marcarmos o ritmo da fala com os braços na frente do nosso corpo, cuidarmos da nossa aparência, né? Para cada tipo de palestra, nós temos uma paleta de cores. A paleta de cores, vamos usar numa palestra, numa exposição, um slide, e se for em expulsão de negócios, de convencimento, a paleta de cores é muito importante. A forma como nós estamos vestindo deve adotar a mesma paleta dos nossos slides. Nós temos que olhar, atentar para a cor, para as meias, para os acessórios, para os óculos, ver isso com tudo com antecedência, planejar as apresentações, adquirir, utilizar os recursos audiovisuais sem exagero, né? Termos, né?
e aprendermos finalmente a apresentar e a falar com improviso, né? Que é isso só vem com o tempo, tá? Que aí nós temos as falas circunstanciais, uma homenagem, um discurso de despedida, a apresentação de um orador, entregar um prêmio, né? Enfim, falar com a imprensa, falar com jornalistas, falar no rádio, gravar um Reels, gravar um TikTok, estar diante das câmeras de televisão, tudo isso vai envolver a boa oratória. E aí, um dos primeiros elementos que nós temos que discutir para que nós nos tornemos pessoas com domínio da oratória é exatamente a questão da autoridade, certo? Vejam que, por exemplo, o Estatuto da Ordem, lá na Lei 8.906, de 94, no artigo 7º, inciso 9º, 10, 11 e 12, ele diz que o profissional ele se sustenta oralmente as razões de qualquer recurso ou processo nas sessões de julgamento. Ele usa da palavra pela ordem em qualquer juízo ou tribunal, ele reclama verbalmente ou por escrito perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade. Ele fala sentado ou em pé, diz o inciso 12 do artigo 7º, né? Em juízo, tribunal ou órgão de deliberação coletiva da administração pública ou do poder legislativo. Então, para tudo isso é preciso uma boa comunicação. E a boa comunicação deve nos acompanhar em todas as etapas importantes da nossa vida. Então, se você pensar que, pelo aspecto de você ainda estar nos bancos de uma faculdade, você terá condições de permanecer calado o tempo todo, você está muito enganado. Cada vez mais as faculdades elas exigem a apresentação oral dos trabalhos, a comunicação eficiente. E se sua comunicação for deficiente, vai comprometer, inclusive, a nota da sua avaliação, né? Uma entrevista de emprego, né, vai trazer também problemas para a sua aprovação. Então, os atributos mais importantes para que você domine a oratória, nós podemos listar, dentre eles, a credibilidade, a voz, o vocabulário, a expressão corporal e a aparência. E como é que você adquire credibilidade? Primeiro, você tem que ter o conhecimento, né? Conhecimento sobre o que você está falando. E para que você conquiste a credibilidade, seja onde for, né, você tem que observar 6 aspectos. Primeiro, você tem que falar com naturalidade. Você tem que desenvolver o seu discurso, a sua oração, a sua fala de forma natural, que não saia forçado, que não se perceba nervosismo, que não se perceba medo, né, que não envolva aspectos, né, outros que não uma fala de forma fluida, de forma natural. Mas é preciso que você também coloque emoção naquilo que você está falando, que você se envolva com aquilo que você está falando, que construa uma imagem. É preciso que você tenha conhecimento e autoridade sobre o assunto. A autoridade ela vem com o tempo, o conhecimento ele vem mais rápido. Basta você estudar, basta você ler sobre o assunto que você vai falar. Confiança, essa confiança tem que ser mais em si mesmo do que propriamente nos outros. E aí a coerência e uma conduta nesse sentido, né? Falar com naturalidade é exigido por quem quer que seja que vá
falar, né? Algumas pessoas acham difícil falar em público, mas não tem nenhuma dificuldade de falar em público. É tudo uma questão do desenvolvimento de habilidades. Então, não importa a sua especialidade e a quem você tenha que dirigir a palavra, nas diversas fases do processo em que você precise intervir, né? Você tem que se dispor a expressar como se você estivesse conversando e não como se você quisesse falar em público. Se você pretende falar em público, dificilmente você conseguirá ser você mesmo. Você tem que, muitas vezes, criar um personagem, ver aquele personagem e mudando até você chegar ao personagem que melhor se adequa ao público que você transmite e comunica o seu conhecimento. Tá? Então, ser natural não significa, por exemplo, levar para uma reunião, uma audiência, uma situação, erros e negligências de uma comunicação deficiente. Os defeitos de estilo, de incoerências da linguagem de quem abraça a carreira, seja de vendedor, seja carreira do direito, seja qual for, precisam ser combatidos com estudo, com experiência, com disciplina, com trabalho persistente. Então, é preciso também que você transmita a emoção. Não basta só eu estar falando agora com vocês sobre o curso de oratória, sem nenhuma emoção, sem nenhum envolvimento. Isso vai se tornar chato e você não vai conseguir mais fazer o curso. Então, é preciso dotar na tua voz, na tua forma de falar, da emoção e da envolvimento. Certo? E aí evitar cometer o erro de falar. Então, para que você tenha credibilidade, não basta você ter naturalidade somente. É preciso, sim, falar com naturalidade, mas é preciso transmitir as suas informações de forma coerente. Quando você estiver defendendo alguém, por exemplo, você precisará ter uma argumentação. E é exatamente em cima dessa argumentação que nós vamos falar na tarde de hoje. E eu começo agora a transmitir. Cadê? Onde é que está? Está aqui. A transmitir botar a tela cheia, certo? Ou janela. Peraí, deixa eu ver janela aqui. Janela. Não, é melhor tela cheia. Vamos começar a compartilhar e vamos trabalhar aqui com vocês na tarde de hoje como elaborar argumentos coesos. Então, nós já vimos que nós devemos falar com naturalidade, devemos ter credibilidade, devemos tratar com emoção, falar com emoção, com envolvimento. Então, tudo isso, né, não vai bastar se nós não tivermos argumentos coesos. E o que é o argumento? Argumento é aquilo que você vai utilizar para convencer as pessoas. Certamente, você já tentou convencer alguém de alguma coisa. Então, eu convido a vocês nesta tarde a pensar no momento, naquele momento em que você quis convencer alguém de alguma coisa. Convencer alguém a deixar o valor de uma coisa por um valor menor, convencer alguém a sair com você, convencer um professor a lhe dar uma nota maior na prova, convencer um juiz, convencer alguém
no processo negocial de venda. Então, pense naquele momento que você queria persuadir, ou seja, convencer alguém a ver as coisas dentro da sua perspectiva. Então, se você não utilizar tanto a interpretação, quanto a entonação, quanto a impostação, quanto a articulação, tudo junto, e junto com o gestual, com a gesticulação, você não vai conseguir convencer de modo mais coerente, né? Então, pense sobre essa pessoa que você estava tentando convencer, né? Então, hoje, nós vamos definir com vocês argumentos, entender como escrever uma afirmação e, assim, vocês conseguirem construir argumentos que vão ser refutados, mas que você já tem, que está construindo no seu pensamento as possíveis refutações, os possíveis contra-argumentos, para, assim, desenvolver e fluir com a tua comunicação. A primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça é que argumento não é opinião. Né? Argumento é um processo de convencimento. A opinião está ligada à tua crença, ao teu conceito, ao teu julgamento pessoal sobre algo ou alguma coisa. A opinião é um ponto de vista de ordem subjetiva. Né? Quando você, por exemplo, diz que você prefere o verde ao amarelo, isso é uma opinião, mas não é o argumento. Né? Quando você diz, por exemplo, que prefere estudar à noite do que pela manhã, isso é uma opinião, mas não é um argumento. Argumento é quando você passa a defender uma afirmação ou uma posição. E aí, quando você vai trabalhar o argumento, ou seja, apresentar e defender uma afirmação ou uma posição, você vai ter que dominar a arte da persuasão, a arte da argumentação. Então, vamos... Quando eu digo, afirmo como esse boneco aí da frase, o clima está mudando, porque também não estamos? Isso aqui já não é mais uma opinião. Isso aqui já passou a ser o quê? Um argumento. Né? Então, quando você afirma, por exemplo, que o consenso científico é claro que a mudança climática ela representa uma ameaça significativa para o nosso planeta e as futuras gerações, isso é um argumento. Quando você diz, por exemplo, que a política brasileira precisa ser remodelada e que os velhos políticos precisam compreender que o povo não é mais besta e que as mídias sociais permitiram o conhecimento das coisas em tempo real e com isso esse conhecimento em tempo real as pessoas hoje estão mais informadas e menos manipuladas, isso é um argumento. Então, o argumento ele contém, portanto, razões iniludíveis, razões claras, inequívocas, evidências embasadas, fundamentadas, que venham a apoiar a tua afirmação. Né? Então, veja que opinião é uma coisa, argumento é outro. O argumento já tem que ser no sentido da persuasão. O argumento já tem que ser no sentido da comunicação. Certo? Então, as afirmações. O que é afirmação? O que é afirmar? Afirmar é no sentido de firmar. De o quê? De apoio. O que é firmar? É apoio. Então, o que é afirmação? Afirmação é tudo que nós dizemos no sentido de apoiar a nossa posição sobre algo ou alguma coisa.
Quando, por exemplo, nós dizemos que é preciso que tomemos uma atitude hoje para mudar o nosso comportamento diante do ecossistema, porque não há mais possibilidade de esperarmos uma atitude de preservação do meio ambiente, porque senão iremos nos destruir. Isso é uma afirmação no sentido de apoiar, né, aquilo que nós queremos declarar, as nossas asserções. E o que são as razões? As razões são as justificativas. As justificativas que estarão por trás da nossa afirmação. Por que que é preciso nós tomarmos uma atitude consciente para preservar o ecossistema? Nós temos que adotar uma postura efetiva para preservar o ecossistema, porque se nós destruirmos as matas, nós teremos um desequilíbrio na fauna, na flora e no clima. Se nós emitirmos CFCs, clorofluorcarbonos, para a atmosfera, isso destruirá a camada de ozônio e afetará no degelo das camadas polares, das calotas polares. Então, eu estou utilizando aí razões justificativas atrás da nossa afirmação. E aí, eu tenho que trazer, dentro do meu argumento ainda, as evidências. O que são as evidências? São os dados estatísticos, são as informações factuais, são as informações jurisprudenciais, são as informações estatísticas, as doutrinárias, para que eu possa trazer opiniões de especialistas para apoiar as minhas razões, as razões das minhas argumentações. O Fórum Nacional de Segurança Pública disse em 2024 que... Então, eu estou trazendo evidência. A pesquisa do IBGE afirmou que 76% das mulheres são. Isso são evidências. Né? Então, vamos voltar agora. Para que eu construa um bom argumento, para que eu elabore argumentos coesos, eu tenho que observar alguns aspectos. Quais são os aspectos? Primeiro, eu tenho que definir os meus argumentos. Depois, eu tenho que entender como escrever as minhas afirmações. Eu tenho que compreender que argumento não é opinião. Eu tenho que compreender que argumento é quando eu apresento e defendo uma posição. Eu tenho que ver que um argumento tem razões, tem evidências que vão apoiar a minha afirmação. Então, nesse sentido, eu tenho que entender que a afirmação é tudo que eu faço para apoiar a minha posição. Eu tenho que entender que as razões são as justificativas por detrás da minha afirmação. Eu tenho que entender que as evidências são tudo aquilo que envolve opinião, estatística, jurisprudência, doutrina, alguém falando, uma revista, né, com informações que apoiem as minhas razões. E aí eu vou perceber que eu vou construir argumentos coesos. Ok? Entenderam? Entendi, professor. Tá? Sim. Então, vejam quando você for construir um argumento, você olha para esse slide, volta nesse slide, o teu argumento tem que ter o quê? Tem que ter afirmação. O teu argumento tem que ter o quê? Tem que ter razão. O teu argumento tem que ter o quê? Tem que ter evidência. Certo? Tem que ter embasamento, né, Afonso? Embasamento.
tem que ter embasamento, porque senão você não conseguirá persuadir. Vocês sabiam, você chega para alguém, vocês sabiam que em cada população, 10% de qualquer população por amostragem são formadas de psicopatas? Segundo o estudo da revista tal, do ano tal, né? Diga. Eu ia te perguntar isso aí, se era viável trazer estatística para argumentação, entendeu? Sim. Ora eu trago a estatística, ora eu trago um autor que tenha credibilidade, né, no meio. Eu posso até dizer assim, com certeza, todos vocês conhecem Paulo Freire, quando eu estou falando em educação. Se eu estou falando em direito, eu vou usar os mais conhecidos. Com certeza, todo mundo aqui conhece Kelsen, Bobbio e Miguel Reale. E Alex. Pois muito bem, foi Alex que afirmou isso. Então, o que eu estou dizendo não é algo à toa, mas algo que alguém já disse, apenas eu estou atualizando. Certo? Então, para construir um bom argumento, eu tenho que trazer todos esses elementos. Então, vejam que isso é uma técnica. É uma habilidade que você adquire a partir do domínio da técnica. Inicialmente, você vai escrever no papel. Né? Quando você for falar, trazer seus argumentos para convencer alguém, né? Ou uma plateia, daquilo que você quer. Você quer vender um carro, você vai construir o argumento. Aí você vai buscar a sua afirmação, a sua razão, a sua evidência, principalmente. Ok? O seu embasamento. Então, eu proponho agora que vocês escolham um lado. Gato ou cachorro? Vamos dividir a sala aí em gatos ou cachorros. Cachorro. Pronto. Eu prefiro cachorro. Cachorro. Quem mais vai ser cachorro? Senão eu vou apontar. Eu sou cachorro. Cachorro. Cachorro? Então, eu tenho aí o Raimundo Júnior, o Elisaldo e quem mais? Aqui, cachorro. Que vai ser cachorro? Eu também, cachorro. Queria cachorro. Pronto, vocês vão ser os 4 cachorros. Sim. Agora eu quero 4 gatos. Eu posso ter gato também, sem problema não. Não, não. Ou é cachorro ou é gato. Cachorro. Não, eu já tenho 4 cachorros. Eu quero agora 4 gatos. Quem são os 4 cachorros? Os 4 cachorros, um é o Raimundo Júnior, outro é o Elisaldo e o resto eu só ouvi a voz, não vi de onde é que saiu. Então sou eu, sou o 4 cachorro. Pronto, então vocês são cachorros. Quem é que vai ficar com o gato? Eu. Uma. 2. Eu. Quem é que vai ficar com o gato? O Sérgio. Sou gato, Né? eu. O Sérgio é o gato. 3. Mais um gato. Cachorro. Mais um gato. Vamos botar aqui a Luciana. Vai ser gato. Tá. Eu quero agora que vocês construam um argumento com base naquilo que nós conversamos até aqui, para convencer que cachorro é melhor do que gato e que gato é melhor do que cachorro. Você vai utilizar o quê? Razão. O que mais? Vai trazer evidência, vai trazer afirmação. Olha aí que eu tô facilitando hoje para vocês, né? Eu tô facilitando. Você vai trazer tudo isso aqui, ó. Você vai trazer a afirmação dentro do teu argumento, você vai trazer as razões e você vai trazer as evidências. Então, repetindo, afirmações, razões e evidências.
O que são afirmações? Aquilo que nós dizemos para apoiar a nossa posição. O que é razão? A nossa justificativa por trás da nossa afirmação. O que é evidência? O nosso embasamento. Vou interromper agora, nesse momento, o nosso compartilhamento para estar dando 5 minutos para vocês, os gatos e os cachorros, elaborarem e podem conversar entre si nesse momento os seus argumentos. Se a gente conversar entre si, os gatos vão ouvir. Os áudios. E aí, Paulo, com amor. Eu prefiro o cachorro. Você pode que o cachorro é o melhor amigo do homem. A gente já pode criar estudo fictício e dizer que tem estudos que comprovam que o cachorro é o melhor companheiro e tal. O que vocês acham? Pronto, vamos falar em ordem. Então, eu vou passando aqui a bola, tá? Eu vou escrever aqui para não me esquecer qual é a sequência. William. Gente, vamos lá. Vamos seguir a seguinte sequência. Rapaz, minha faxineira, ela é maravilhosa. Eu boto minha coisinha para escrever e ela tira. Já deixo tudo na cabeça. Mas eu arranjei aqui um negócio para escrever. Então, a sequência dos cachorros vai ser Elisaldo, Raimundo, quem mais? Eu também sou cachorro. Paulo Vinícius. Qual é o E quarto? eu, professor. Quem é o eu? Aqui, o José. José. Certo? Qual é a sequência dos gatos? Vamos botar aqui o Sérgio, a Luciana. Quem mais? Que ficou com gato? Albeísa? Sim. Quem mais? Mais um. Eu vou escolher aqui. André Leite. Então vai ser na sequência. Cada um vai apresentando o seu argumento. Por que que gato é melhor do que cachorro e cachorro é melhor do que gato? Certo? Argumento. No argumento você tem que colocar o quê? A afirmação, a razão e a evidência. Então já tem que ter pesquisado aí a evidência. Dá uma pesquisada aí no Google, né? Faz a seguinte pergunta: por que gato é melhor do que cachorro? Por que cachorro é melhor do que gato? Sim. Vamos começar na sequência. Elisaldo, começa. Já pode começar agora, sem pesquisa. Agora. Comece defendendo por que gato é melhor do que cachorro. Eu vou fazer sem pesquisa, viu? Porque não deu tempo, né? Falou agora que podia pesquisar no Google. Gente, só um minutinho. Eu perdi aqui. Eu vou ficar com gato ou com cachorro? Com gato, você é a quarta. Nossa, tá. Já Tá vai bom. pesquisando aí. Tá Elisaldo, não foge, Elisaldo. Cadê? Eu vou falar, não vou fugir, não. Cadê? Cadê tua cara? A gente quer ver tua cara. E eu tô dando para me mostrar. Não foi que houve aqui. A gente tem que ver, para poder a gente ver o teu argumento. Né?
Ó, a câmera tá não, ó. Pronto, agora a gente tá vendo. Tá vendo a mesa. Não tá vendo. Tô vendo a deixa eu botar airfryer. pra poder a Tô vendo câmera, o ó. micro-ondas. Eu vou botar a câmera contrária. Como é que a gente isso aqui? Coloca como selfie. Ficou nervoso. Deixa eu começar, Não, professor. mano. Elisaldo, Vê, depois vai nervosismo. pesquisando aí que eu vou começar do Raimundo e tu pula para o quarto. Tá certo? Vai se Tá, preparando aí. Bem, Pronto. Por que cachorro é melhor do que gato? Tá. Ambos têm características positivas e negativas, né? Eu prefiro cachorro por ele ser um animal mais sociável. Vou só te cortar um pouco, Raimundo. Cadê a afirmação? Afirmação? Você Qual começa é? com a afirmação. Você vai dizer, gatos são melhores do que cachorro. E aí Cachorro. começa. Pra Não, mim, Cachorros cachorro são melhores do que gatos. Vai começar. não E aí começa desvie, daí. não desvie meu Vá. grupo. Meu Pra grupo mim, está os defendendo o cachorros são cachorro. melhores. Para mim, Eu os queria cachorros... começar. Porque eu Vai adoro. Começa com a começar. afirmação. Você começa com a afirmação. A sequência aqui do cachorro vai ser agora Raimundo, Paulo, José e Elisaldo. Eu prefiro cachorro a gato. Eu acho Não. mais ele... Não. Aí você está dando opinião. Ah... Eu quero Como é? começar. Eu prefiro. Quem é que tá gritando aí, que eu não sei? A Luciana. Eu quero começar. Luciano é gato. Não é gato, Espera Luciano. a tua vez, Luciano. Espera a tua vez. Eu tenho ansiedade generalizada. Veja, Raimundo, que você deu uma opinião. Você tem que dar uma afirmação. Vamos lá. Como é de novo, professor? Você vai afirmar. Gatos são melhores do que cachorros. Por quê? Gatos são melhores do que cachorro. Porque eu acho... Não posso botar o acho, né? Não, aí porque você já foi para a opinião. Já Não vou. é eu acho. Né? O argumento ele tem que ser seguro. E quando Tá. eu digo eu acho, eu já transmiti o quê? Insegurança, medo, né? Vamos lá. Qualquer coisa Então, começa. cachorros são melhores que gatos, pois eles são mais sociáveis. Não dependem psicologicamente mais do ser humano como gato. Por isso, eles são melhores. Eu tô rindo. Paulo. Entra, Paulo. Gostaria de afirmar que, historicamente, os cachorros foram um dos primeiros animais domesticados pelo homem. Então, já se comprova, desde muito antes de qualquer da história, de que os cachorros servem ao homem de uma maneira muito mais efetiva do que o próprio gato. Além disso, além desse fator, deles serem mais sociáveis, eles são melhores domesticados, eles podem servir tanto para segurança, eles também são bons em situações onde, por exemplo, você acabe tendo que lidar com muitas mudanças ou de rotina ou de casa, que é uma coisa que atrapalha muito o sistema imunológico do gato, por exemplo. Então o gato sofre, o imunológico dele cai por terra quando você muda uma pequena rotina dentro de casa. O cachorro, dificilmente você vai encontrar isso. Então só comprova de que eles historicamente se tornaram mais companheiros e o tipo de animal mais correspondente a nosso tipo de vida, né? Como a gente vive hoje em sociedade. E ainda tem outros fatores, que cachorros são sociáveis não só no sentido com o próprio dono, mas também com a família. Então o cachorro recebe segurança não somente para uma única pessoa, para a família como um todo. O gato geralmente escolhe dentro da família uma pessoa para se aliar, uma pessoa para poder criar um certo vínculo. Por isso que tem certas pessoas que acham que gato nem tem sentimentos, é porque eles dificilmente criam vínculos com mais de uma pessoa. Então, nisso o cachorro já supera, porque ele cria vínculos com mais de uma pessoa. Então, isso só vai comprovando de que o cachorro, ele ainda é o melhor pet, o melhor amigo e o melhor animal que se tem para ter como companheiro dentro de casa. Bacana. José. Sim, cachorro é melhor do que gato, por 3 razões. Primeiro, eles não soltam pelos.
são bem emotivos e eles são bons companheiros. Eles têm um atributo chamado empatia. É como se eles entendessem o que o dono sente. Entende? É isso. Eu tenho poucas razões. Ok, bacana também. Elisaldo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Afonso. Sem boa tarde. Você já entra... Pronto. Eu prefiro o cachorro ao gato. Eu prefiro não. É opinião. Opinião, pois vai. Argumento, né? Sempre. Afirmação. Afirmação. O cachorro é melhor do que o gato porque ele meio que corresponde ao sentimento do dono, certo? Ele interage. Quando o dono fala, ele observa, ele está ali perto do gato. Não, ele aliou essa situação. Ele não é meio que amigo. O gato está ali, só vive só. O cachorro não. Ele acompanha o dono, vai para onde o dono vai, ele faz carinho, e está toda hora presente. Ele é um animal meio que um membro da família. E o gato não. O gato tá meio solto, arredio. É meio que um criado mudo. Pronto. Aí agora vão ser os gatos. Olha só agora a tarefa do gato. A tarefa dos gatos é trazer um contra-argumento. Né? Eles não vão só afirmar, eles vão contra-argumentar. Sim. Tá? Porque eles vão dizer, olha, o Raimundo disse isso, o Paulo Vinícius disse isso, mas isso não é verdade. Não é verdade porque se nós procurarmos essa evidência aqui, nós chegaremos à conclusão que os gatos são melhores do que os cachorros. Então, você vai buscar o que é o contra-argumento. É pegar o argumento e inverter o argumento. Você pode usar a ironia. Certo? Você pode usar a ironia. Por exemplo, eu ainda vou ensinar melhor isso aí. Então, hoje vocês estão tomando contato de supetão, só para vocês verem, né, que existe uma técnica por trás de tudo que nós falamos. Né? Então, se eu estou argumentando, eu tenho que ter esses 3 elementos: afirmação, razão e evidência. Certo? Se eu trabalhar sempre nos argumentos isso, vou trabalhar legal. E no contra-argumento, ainda é um pouquinho mais complicado, porque eu vou pegar o argumento, vou inverter o argumento, né, e dizer por que ele não é um argumento válido. Então, vamos começar agora, dito isso, né, com o Sérgio. Pronto, professor. Posso começar? Pode. Pronto, o gato, ele é um animal mais independente, certo? Mas aí você já está na razão. Você já está na razão. Você não disse para o teu interlocutor sobre o que você vai falar. A afirmação, ela serve para dizer ao teu interlocutor sobre o que você vai falar. Então, aqui a gente está usando uma linguagem bem simples. Gatos são melhores do que cachorros, né? Para poder tornar a linguagem mais simples. Pronto. Então, você vai começar com uma afirmação. Pronto. Vá. Os gatos são melhores do que os cachorros porque são os animais mais inteligentes. Se destacam por serem mais inteligentes que os cachorros. Mais dócil, mais amigável. Luciana. Antes de eu começar aqui meu argumento, eu queria só fazer uma pergunta de uma palavra que saiu aqui. É que o professor falou que a gente tem que fazer um debate, né? Por exemplo, sobre o que o Paulo Vinícius falou. Eu quero ir contra o que ele falou e quero defender o meu gato. É isso? É. Então, como que eu começo? Me diga só o começo. Você tem que começar com qualquer afirmação. Eu estou aqui usando a mesma afirmação para facilitar, para vocês não terem a dificuldade nesse momento. Aí você pode usar... Então, eu vou falar tudo. Você começa com a afirmação. Nesse momento, a gente está usando... Pronto, vamos lá.
esse chavão. Tá bom. Gatos são melhores do que cachorros. Por quê? Pronto, pessoal. Gatos são muito melhores que gatos são melhores que cachorros. São seres espirituais, né? Enviados. São protetores, por exemplo. Às vezes você tá em casa e do nada o gato ele fica te olhando assim, ó, te encarando. E você não entende por que o gato tá te encarando. De repente, passa alguns dias, aí vai a bomba. Vale, meu Deus, aconteceu isso e isso com fulano de tal, mas não aconteceu comigo, porque o meu gato me protegeu. Ele é um protetor. Vamos lá. Os gatos são animais super independentes, então eu super discordo do Paulo Vinícius. Por quê? Porque o gato, você não precisa estar mandando para o pet shop, o gato, você não precisa estar lavando o bumbum dele, nem mandando banhar, nem limpando ele. Eles são animais limpos, por mais que eles soltem algum pelo, se eles não estiverem vacinados e saudáveis. Se eles estiverem doentes, eles soltam sim pelos. Você esqueceu de colocar isso. Não sei se foi o Paulo Vinícius que falou. São protetores, né, como eu disse. E eu estou afirmando mais uma vez que eu não preciso ensinar o gato a fazer cocô e xixi dentro de casa. O cachorro não. O cachorro já faz xixi, cocô, suja toda a sua casa. Além de subir na cama, deixa tudo bagunçado. O gato não. O gato tem o cantinho dele, ele é isolado, ele é uma pessoa que ele é um animal que ele está ali somente para tua proteção. Ele não está ali para tu cuidar dele, para ele ser tua criança, ele está ali para te proteger. Ele está ali. Ele está ali meio que enviado pelo universo para ter aquela tua proteção, para não acontecer. Lembre-se que eu posso estar argumentando ou mentindo, mas uma mentira bem contada é uma mentira o quê? Verdade. Então é isso. É sobre isso. Albeísa. Albeísa, vai, entra, Albeísa. Eu tenho os dois, então é difícil. Depois eu vou perguntar se os cachorros têm direito à réplica. Sim, tem. A gente vai contra-argumentar. É o seguinte, o gato é melhor do que o cachorro. Por ser mais independente, né? Isso é para quem não tem muito tempo de cuidar, principalmente, passa o dia trabalhando. Então, ele não vai precisar a casa, fazer xixi na casa, fazer cocô na casa, ele é totalmente independente, ele caça a própria comida dele, se ele estiver solto, estiver livre, ele mesmo caça a comida dele. E eu não acho ele protetor, mas... Não, pode ser, eu acho, né? Ele não é protetor, mas ele é muito companheiro. E... Não, ele não tem um instinto animal de atacar, como o cachorro, né? Eu acho que isso é o princípio, porque o cachorro, você, dependendo da raça, ele corre o risco de morder, ele não é um pinche, bem pequenininho, mais bravo que só, né? Então, o gato, o instinto dele não é atacar, diferente do cachorro. Andréa Leite. Andréa Leite. É possível que ela dormiu com essa zoada toda. Pronto, então vamos voltar para a argumentação dos cachorros. Vamos lá. Aí os cachorros agora saíram da posição de afirmação tão somente, da posição de argumento, e agora vão contra-argumentar. Vamos lá. Na mesma sequência, vamos lá. Raimundo. Eu discordo quando fala que eles não são independentes também. Terceira. Pois os cachorros, o certo eles... é quando tirar, levar para lá, né? Não estou ouvindo, Raimundo. Esses panos de prato da Conquiclés, quando tirar, lavar, tirar,
Vixe, acho que tá saindo aqui. Gente, desculpa, eu esqueci que o microfone tá ligado. Não tá me ouvindo. Ai, eu não tenho nem um pano de prato, só preciso. Alguém Vai, me Raimundo. doa. Vocês estão me Eu ouvindo? discordo quando fala que os cachorros eles não são independentes. Eles são independentes. Embora eles tenham mais dependência do seu dono. Mas os cachorros eles também são dependentes. A comida estando no lugar e a água, eles vão lá, comem e bebem a água. Eles vão no local exato para fazer o xixi e para fazer o cocô. Eles estão sempre ao seu lado, ao lado do dono, te dando afeto, carinho. Eles não derrubam as suas coisas de cima dos armários, como os gatos quebram a sua casa toda e parecem assassinos que querem lhe matar a qualquer momento. Paulo, Levando em consideração que foi colocado questões, o gato pode ser um ser espiritual, todos os animais são seres espirituais, se fosse colocar nesta balança, não somente o gato. Em muitas religiões, você vai ter inúmeros animais sendo tratados como um ser espiritual. Então, isso não dá a ele um sentimento de torná-lo tão especial. Ele é só mais um animal que em alguma religião ou em algum ponto alguém atribuiu a ele uma certa espiritualidade. Se fossem cachorros também são utilizados em determinadas religiões como seres de guia, são seres que vão lhe guiar em alguma situação. O gato tem aquela misticidade ali do Antigo Egito e tudo mais, mas isso é só uma parte da história que deu a ele esta áurea mística. Cachorros também tem relatos de gente que fala que cachorros, por isso, viram vulto, sentiram presença. Então, quer dizer, se você for levar para o lado místico da situação, tanto o gato quanto o cachorro podem ser incluídos dentro da mesma categoria. Então, não torna o gato superior ao cachorro neste ponto. A questão do cachorro, das necessidades do cachorro e tudo mais, como eu falei, o cachorro ele é um ser muito mais fácil de você adestrar. Então você consegue adestrar ele nisso facilmente nas primeiras semanas de vida do animal, onde ele deve fazer xixi, onde ele deve fazer cocô, a questão dos horários de comida, porque se você for seguir a regra, o que um veterinário estipula que os animais deveriam de fato seguir, se você seguir recomendações veterinárias, se você seguir o que está lá realmente previsto para alguém que estudou para isso. Nenhum animal pode ter acesso livre à comida. Nenhum animal domesticado deveria ter acesso livre à comida. Então, nesse quesito, a independência de ambos ficam muito semelhantes a essa independência que se fala, porque ele também vai precisar de você para colocar comida, porque o certo não é você deixar uma vasilha com um pote de comida lá disponível para o gato, assim como também não é certo deixar um pote de comida lá para o cachorro. Então, nesses dois pontos, acaba sendo que também se iguala. Gatos têm uma alta incidência de terem problemas urinários. Por quê? Porque eles bebem pouquíssima água. Então, tem esse fator de que gatos acabam tendo, às vezes, uma vida, às vezes, mais encurtada por inúmeros problemas nefrológicos. Então, assim, só rebatendo o que foi colocado sobre os gatos e sobre os cachorros, por que os cachorros ainda acabam sendo melhores quando a gente fala de que tipo de animal acaba ganhando nessa disputa entre cães e gatos, né? Dificilmente você vai ver alguém com alergia a pelo de cachorro, que no caso você não sente alergia ao pelo do gato, você sente alergia à saliva do gato que fica no pelo dele. Mas a incidência de processos alérgicos por conta de pelo de cachorro são muito menores em relação aos problemas alérgicos que você tem em relação à saliva do gato. Os gatos são animais limpos e tal, não, são animais limpos, eles dão banho em si e tal, tem a questão da autolimpeza, mas, segundo as recomendações médicas, o número de vezes que você quer dar banho no seu cachorro, ele é muito pequeno. Dependendo do tipo de criação que ele tenha, o número de banhos que você também dá é muito ínfimo. E assim também como em determinadas situações para gatos, também são recomendados determinados banhos se eles tiverem determinados problemas de pele ou determinado problema específico ali que precisa do acompanhamento dermatológico de um produto, nesse caso shampoo. Então, a ida ao pet
a ida a esse custo do pet shop e tudo mais é muito relativo, porque eu conheço gente que gasta rios de dinheiro com um gato e não gasta metade com que gastaria com um cachorro. É muito de escolha sobre que tipo de vida você quer ofertar para o animal que você escolheu. Então, refutando essa parte do pet, de ter que levar no pet shop, de ter custo, de ter esses gastos superiores, também é muito balanceado. Então, não tem como ele ganhar nesse ponto. Tem outros pontos que, tipo, você consegue distrair muito mais fácil a atenção de um cachorro para a destruição, se você treiná-lo bem de início. Então, a destruição de móveis dentro de casa acaba sendo menor. Quem tem gato geralmente, né? Não tem cortina, não tem sofá, não tem cadeira, não tem nada de tecido que não tenha, que você não encontre uma coisa arranhada, uma coisa que ele destruiu, um forro por baixo porque ele arranhou todinho. E é muito difícil e você guiando bem o cachorro, é muito difícil ter esse tipo de comportamento. Eu falo isso porque eu já criei diversos cachorros e dando o incentivo correto, dando a orientação correta, eles não destroem nada. Eu nunca tive nada assim tão grande destruído dentro de casa quanto eu vi pessoas que têm gatos terem, por exemplo, sofá totalmente destruído porque o gato arranhou o sofá inteiro, rasgou o sofá inteiro, acabou com tudo. Então, são esses meus pontos, assim, tentando bater algumas coisas que foram levantadas aí. É isso, gente. Beijos. José. Vamos lá. A gente não deve ignorar um certo ponto aqui sobre a questão de soltar pelo. O cachorro não soltar pelo como o gato. A gente já viu diversas notícias, com certeza, né? Todo mundo aqui já viu alguma notícia, alguma coisa assim do tipo, falando de pessoas que tiveram doenças respiratórias, né? Por estar respirando pelo de gato, né? Pelo gato soltar muito pelo pela casa, a pessoa acaba respirando aquilo e acaba prejudicando a saúde respiratória dela, né? E isso é uma coisa que a gente não pode ignorar. E outra coisa é a pessoa que tem, tipo, problema de ansiedade, que quer sair, quer espairecer. O cachorro, ele tá sempre ali com você. Você pode passear com ele. Ele é como se fosse praticamente um ser humano. Só que não é um humano, ele é um companheiro, certo? E é isso. Ele ajuda você a diminuir a sua ansiedade. Ele ser um companheiro para passear, para brincar, para se distrair. Elisaldo. Professor, eu quero me contrapor aqui aos argumentos da Albeísa, quando ela falou, a nossa colega aí, quando ela falou que os cachorros avançam, que são violentos. Isso aí não existe. Os cachorros, eles são totalmente amigos dos seus donos. Muito pelo contrário, eles usam esse lado animal deles, essa parte de atacar, para defender os seus donos. Foi colocado aí que os cachorros avançavam, traziam problemas com relação à segurança, quando, na verdade, eles trazem a segurança para os seus donos. Outra coisa que eu queria também ressaltar aqui, em contraponto ao Benício de novo, é o seguinte, que os cachorros, eles não são esse animal sujo, que você chega, a casa está toda suja. Muito pelo contrário, os cachorros são animais extremamente educados, que eles esperam a hora que seu dono chega para passear com eles. Não tem essa questão de você chegar, a casa está toda suja, não, por conta de cachorro, não. Diferente de gato, que caga a casa inteira, derruba tudo, suja em cima. Cachorro, não. Cachorro é muito mais educado. São os dois pontos que eu achei que eu menos concordei, duvido e não acredito. A questão da higiene e da segurança. Gente, eu posso falar, eu estava com problemas técnicos e não consegui na primeira vez, né, do porquê os gatos são melhores do que os cachorros. Agora, peço a palavra, se vocês concordarem, para entrar no debate. Pode ser? Estou ouvindo bem baixinho. Vocês É a estão me André que está ouvindo? falando, é? Isso, Andréa. Vocês estão me ouvindo? Mas você é gato ou cachorro? Eu sou gato.
Porque na primeira vez eu tive problemas técnicos e não consegui falar. Aí eu perguntei se eu podia ter a palavra agora, se estou Pode. concordado. Pronto. Os cães, eles são incríveis, né? Isso é indiscutível. Mas se a gente está em busca de um animal mais tranquilo, mais limpo, mais discreto, com a manutenção mais fácil, os gatos, eles se destacam, com folga. Eles têm menor incidência de doenças zoonóticas, menor demanda por vacinação e vermifugação, menor propensão a distúrbios comportamentais, menores problemas odontológicos. Serem mais caseiros e menos expostos a ambientes externos, os gatos adoecem com menos frequência, especialmente quando eles são castrados, vacinados, bem cuidados. Pronto, eu acho que eu creio que ela terminou. Gente, então vocês viram a questão do argumento e do contra-argumento. Agora, a questão é fazer tudo isso com credibilidade, autoridade, naturalidade, com entonação, com impostação, com ritmo, com velocidade, né? Imprimindo todos os recursos da oratória. Tá? Ai, eu ainda não dei minha conta. Não, mas aqui a gente não, porque senão não vai dar tempo de a gente falar o que a gente vai falar. A gente vai agora dar para vocês um dever de casa, que é para a próxima aula. Nós vamos falar de uma moção. Nas escolas de debates, né, de contra-argumentos. É porque foi esquecido um ponto aí. Não, mas aí não, hoje já passou, né? Porque hoje foi só o exemplo. Nós vamos dar a seguinte moção: esta casa acredita que viajar é melhor do que ficar em casa. Então, uma parte vai defender que viajar é bom e a outra parte vai viajar que o melhor vai defender que ficar em casa é melhor. Entenderam? Só que para a próxima aula, eu quero naturalidade, impostação, entonação, ritmo, velocidade, gesticulação, que são os outros recursos da oratória, que a gente vai começar a aprender. Ok? Divide logo o grupo, Afonso. Quem vai ficar com qual assunto? Vou dividir aqui pela tela. Pronto. Quem vai estar a favor do viajar é o Paulo Vinícius, Raimundo, Elisaldo, Albeísa. E a Luciana. Quem vai ficar do ficar em casa? José Lima, Ana Santos, Andréia, Tino Tamba, Tainara e Maria Santos. Viajar, Vicente, Mariana e Sérgio. Ficar em casa, Natan, Lucineila e Isabela. Ok? Para a próxima aula. Tá? Ok, viajar, e aí, ok. Esta casa, a moção é, esta casa acredita que viajar é melhor do que ficar em casa. Certo? Isso aqui no mundo todo nós temos debates, né? Ensinando as pessoas a argumentar e contra-argumentar. Certo? Professor, esta casa é o quê? Como é qual o título? Esta casa acredita que viajar é melhor do que ficar em casa. É a moção. Tem gente que se camisou. Professor, se eu puder colocar no grupo, divididinho, por gentileza, eu agradeço. Tá bom. Obrigada. Por nada. Então, nesse sentido, finalizando aí a nossa aula do dia de hoje, certo? Eu vou voltar a compartilhar bem rapidinho. Pronto. Voltei a compartilhar. Então, vocês escolheram um lado, gato ou cachorro. Utilizaram os argumentos, né? Então, no argumento e no contra-argumento, né?
Quando eu chego no contra-argumento, eu vou ter a chamada refutação. Ou seja, eu vou apresentar um ponto de vista diferente, oposto, ou uma afirmação alternativa. E na próxima aula, o objetivo será vencer. Vamos ver quem é o lado que fica sem argumento. Então, quando você vai contra-argumentar, você vai refutar. Você vai apresentar um ponto de vista oposto ou uma afirmação alternativa. Certo? Ok? E aí, finalizando, né, nós temos que entender que nós temos que criar argumentos convincentes. Nós temos que entender que argumento forte tem o quê? Afirmação clara, razão apoiada em evidência. E nós temos que entender que argumento forte também tem refutação com razão e evidência. Ok, gente? Então, hoje, a nossa aula foi isso aqui. Professor, manda esse slide aí lá. Vou mandar agora no grupo de vocês, nesse momento. Professor, os slides da aula de ontem de história. Estou esperando, onde mandou. Tá, eu vou mandar, tá? Já vou mandar, já. Tá? Então, eu estava compartilhando, nem sei se eu estava compartilhando. Vou parar de gravar agora a gravação, certo? Então,